Hoje no TonyCast eu tive a presença de uma pessoa muito especial para mim e ela tá aqui do meu lado. Manda um oi, pessoal. Oi, foi uma honra estar aqui. Amém. A Glaucia estava aqui comigo, contando os nossos testemunhos, o que Deus fez na nossa vida e o propósito dele. Galera, se inscreve no nosso canal, compartilha, você vai gostar muito do testemunho dela, do que o Senhor fez, né, amor, na sua vida. E é maravilhoso. Segue a gente, TonyCast. Um abraço, galerinha. Tchau, tchau. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje no TonyCast eu tenho a presença de uma pessoa muito especial, a minha namorada, minha esposa, minha amiga, mãe dos meus filhos, a mulher que Deus uniu um propósito comigo. Glaucia, seja bem-vinda no TonyCast. Obrigada. Era uma honra estar te recebendo aqui. Eu queria muito ter trazido você. Só que foram muitos convites, né? Recusado, né? Mas sei que você tem um pouco de timidez nas câmeras, mas finge que não tem câmera nenhuma. Finge que é só eu e você. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco do seu testemunho, da tua história, da onde você veio, desde quando você nasceu, até o dia que a gente se conheceu. Bacana. É uma honra estar aqui. Amém. Um convite especial, que eu creio que é um convite do Espírito Santo. Amém. Poder estar junto para falar do Senhor, para poder compartilhar das coisas de Deus é algo maravilhoso. Sim. Então eu creio que é um presente poder falar um pouquinho do Senhor, falar o que Deus fez na minha vida, né? Sim. Deus, ele é maravilhoso. E Deus me presenteou com a honra de pastorear, de ser pastora nos dias de hoje, né? Sim. Pela graça dele, isso é maravilhoso. Deus me presenteou com uma família, com filhos maravilhosos, com um ministério também. Sim. Então eu estou num momento muito de gratidão. Amém. Lembrar de toda a trajetória é até difícil, depois Sim. que Deus faz tanta coisa linda. Sim. A minha infância foi uma infância muito boa. Eu tive pais maravilhosos, embora venho de pais separados, isso influencia muito na nossa vida adulta, né? Uhum. Mas tive uma ótima criação por uma mãe guerreira, esforçada, que conseguiu deixar uma herança maravilhosa para mim, de muitas coisas. E cresci num bairro humilde de Embu das Artes, um lado periférico, onde eu pude ver muitas coisas, participei de muitas coisas e pude ver o bem e o mal. Na comunidade a gente vivencia de tudo um pouco, e eu creio que foi uma permissão do Senhor ter sido criada ali. Sim. E infelizmente, na minha maioridade, eu vinha conhecer as coisas erradas, vim conhecer o crime. E por permissão de Deus, fui presa por 2 vezes. E muitas vezes eu quis encontrar motivo para isso. E hoje eu vejo que foi uma permissão do Senhor. Eu precisava passar por aquilo para gerar o testemunho que eu tenho hoje, para gerar quem eu sou hoje. E por causa disso, hoje eu entendo o ministério que o Senhor me entregou. Glória a Deus. Hoje tem um ministério que é mais obra social. Sim. Num bairro carente aqui de Avaré, que muitas pessoas conhecem como Cracolândia, mas pessoas abençoadas batizaram lá como Cristolândia. Cristolândia. E isso muda tudo. Sim. Então hoje eu lido com pessoas que passaram por debilidades, Sim. tanto financeiras, ou por paternidade, ou por uso de drogas.
E hoje eu entendo o porquê que eu presenciei tantas coisas para poder hoje ajudar outras pessoas. Sim. Então, esse tempo da minha vida, por muito tempo eu tive vergonha de contar o meu testemunho ou de ter que falar do assunto. Talvez porque eu nunca tinha entendido direito. Eu achava que era porque o Senhor precisava de me libertar de coisas a mais para que eu pudesse falar do meu testemunho com mais clareza, sem medo do que outras pessoas pudessem me julgar. Sim. Mas hoje eu vejo que foi necessário ter que passar por um aprendizado. Sim. Ali o Senhor estava me capacitando para coisas que eu ia precisar vivenciar hoje, orientar pessoas hoje, né? E entender a debilidade de muitas pessoas, né? A gente, quando cresce na periferia, tem muitos desejos de ter as coisas. Às vezes tem vontade de ter um tênis caro, um carrão, roupas boas. E nem sempre você quer esperar daquilo vir algo honesto ou esperar no Senhor que Deus prepare. A gente quer arrumar por outros meios. E esse desejo, essa ambição pelas coisas, muitas vezes faz a gente cegar por querer uma vida luxuosa ou roupas caras, sim, tênis caro, e querer viver uma vida que às vezes não é aquela vida que o Senhor tem para nós. Sim. Então isso me levou a esses caminhos. E hoje eu consigo entender a debilidade de quem vem de uma periferia, de quem vem de pais humildes, e consigo entender que fez parte do testemunho de quem eu sou hoje, né? E graças a Deus o Senhor me encontrou. Ele bradou em meu coração de uma maneira diferente. Ele teve misericórdia. O amor dele me alcançou, né? Então, eu morava no Embu das Artes e eu fui para uma cidade chamada Carapicuíba. E lá conheci o amor da minha vida e conheci também Jesus, porque lá me fizeram o convite de ir na igreja Avivarte, que é a nossa sede hoje, e eu pude conhecer Jesus de uma maneira diferente. E tive um encontro com o Espírito Santo, do meu coração ser aquebrantado de dentro para fora. Eu senti realmente a presença de Deus. E nesse tempo que eu senti esse aquebrantamento do Senhor, ao mesmo tempo eu também estava totalmente viciada nas coisas do mundo. Baladas, bebidas, vários relacionamentos, que quando você começa para balada demais, você acostuma a querer ter vários relacionamentos, querer estar cada vez mais nas baladas, nas festas, e nada sacia. E o Senhor me saciou. Eu comecei a me sentir bem na presença do Senhor, comecei a almejar pelas coisas de Deus. E não foi fácil, porque era uma luta interna muito grande. Amém. Porque dia de sábado eu tinha o hábito de estar em baladas, em festas, e no mesmo dia tinha um convite da rede de jovens. Então, ao mesmo tempo que o meu espírito queimava por estar na igreja, a minha carne ali, gritando, sedenta, queria também estar na balada. Meu Deus. Então eu ia para a igreja, mas eu vivia uma turbulência dentro de mim. Eu fechava os olhos para orar e eu me via indo na balada e meu corpo arrancando para querer sair da igreja e poder ir para as baladas. E eu lembro de um dia que eu estava tentando me concentrar para orar um sábado à noite, a presença de Deus muito forte na igreja, um louvor maravilhoso. E eu ali tentando me concentrar e eu escutei uma voz que dizia: ainda dá tempo de você ir. Meu Deus. E eu fechava os olhos, eu via minhas amigas dançando e eu sentia o meu corpo querer ir, olhava sentido a porta. E aí foi nesse momento que hoje, ao lembrar deste tempo, eu entendo que é onde vem a decisão. Sim. Muitas vezes a gente espera tudo de Deus. E a gente acha que tudo
tem que ser Deus. Não, um dia Deus vai tocar no meu coração, um dia eu vou, um dia vai dar certo. O dia que Deus tocar no meu coração dá certo. Mas não é assim, tem que ter a decisão de dizer não. Eu tenho que ficar. E mesmo chorando, você ficar, porque a melhor decisão é estar em Cristo. Por isso Deus tocou no meu coração de falar algo hoje. Para você que está afastado, que saiu dos caminhos do Senhor, volta para a casa do Pai. Você é filho amada, filha amada. E é um momento de decisão, você vai precisar decidir. Não somente esperar ser tocado no coração, um dia que eu sentir eu vou, um dia que Deus preparar, não, é uma decisão. Aleluia. E essa decisão, no dia que você tiver coragem de tomar, ela vai ser para sempre renovada diária. Todo dia você vai ter que decidir, todo dia você vai ter que escolher Deus. Sim. Como louvou do Thales, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Todo dia o pecado vem e me chama, né? Os louvores do Thales foi muito importante para mim. Ele parece, a gente não conhece ele pessoalmente, conhece, a gente foi no show, né, dele, mas parecia que ele estava presente dentro do meu carro, dentro da minha casa, porque os louvores dele ajudou muito na minha libertação. Tudo que tocava ali era o que eu estava vivendo. Então me ajudou muito os louvores do Thales a querer viver aquilo que eu estava louvando. Pode ficar tranquila que logo logo ele vai sentar nessa cadeira aí que você tá e a gente vai contar pessoalmente pra ele. Amém, eu creio. Amém. Luiz Hermínio também, hein, Luiz Hermínio? Também. Foi outro homem de Deus que teve um tempo que parecia que estava conosco. Dentro da nossa casa, as pregações ali, ele estava conosco em todo o tempo. Deus usa muito ele para falar conosco. Então, se você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo, volte, tome a decisão. Com certeza. Não fique aí sofrendo aí fora, sabendo que tem um Pai, tem um lugar preparado para você. Você tem morada, você tem casa, tem uma mesa linda do Senhor preparada para você. Tem um lugar dentro de nós que só Deus pode preencher. Mais para frente, que eu aceitei Jesus, permaneci, estava indo bem, mas ainda no processo de libertação. Eu vinha perder a minha mãe, o Senhor chamou ela faleceu. E ali eu fiquei totalmente sem entender, porque eu não entendia nada. Eu estava com meu coração cheio ali do primeiro amor, o Espírito Santo queimando, bradando no meu coração, mas eu não entendia nada, não lia a palavra, não buscava por entender mais, e eu fiquei totalmente perdida, fiquei depressiva. Após perder minha mãe, o meu mundo fiquei sem chão, ficou vazio, e ficou realmente esse vazio dentro de mim. E hoje eu vejo que foi mais uma das permissões do Senhor que era necessário eu passar por aquela dor, porque os planos e as promessas que o Senhor tinha na vida da minha mãe se encerraram. Chegou o tempo que Ele chamou ela precisava ir, porque antes de ser minha mãe, ela é filha do Pai. Então encerrou aquele ciclo, mas eu não entendia. E com isso ficou um vazio muito grande dentro de mim, uma depressão, uma dor. E essa dor você procura várias coisas para preencher e não consegue. Nada vai preencher. Essa lacuna, esse vazio, esse lugar que só vai ser preenchido pelo Senhor, por nada que você procurar, não vai ser preenchido. Esse lugar só se preenche com o Senhor. Por isso eu te digo, volte para que esse lugar que está vazio dentro de você, o remédio não vai resolver, a bebida não vai resolver, a droga não vai resolver, os vários relacionamentos não vai resolver. Este lugar é do Senhor, só Ele pode preencher. Por isso volta, filho, volta para os braços do Pai, volta para a casa do Pai, para que você possa se encontrar novamente. Aleluia. Não fique sofrendo aí fora, chorando aí fora. O mundo tem a sua ilusão,
Você passa a noite bebendo, sorrindo numa balada, mas quando você chega na sua casa, você chora no travesseiro, porque ali é só você e Deus. E nesse choro vem um consolo em seguida, porque este lugar que você abriu nesse momento só é preenchido pelo Senhor. Meu Deus. Então eu experimentei isso e foi permissão do Senhor experimentar essa depressão, essa dor, esse vazio, para que hoje eu possa te dizer com autoridade, volta, que o Senhor vai preencher esse vazio do seu coração. Nada, outra coisa, nenhuma vai preencher. O remédio é o Senhor. Jesus, ele é o remédio para todas as nossas dores. Não há outro caminho. Às vezes a gente fora da casa do Pai pensa, mas e agora o que eu vou fazer? Fica tentando buscar outros caminhos. Não há outro caminho. Só o Senhor é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus. Deus, ele é maravilhoso. Então ele me curou, ele me restaurou, ele me deu um novo tempo. E eu creio que Deus, ele tem um novo tempo para cada um de nós. Tanto para nós que achamos que temos um pouco de entendimento, você que é pastor, líder, missionário, o Senhor não para por aí, ele sempre tem algo a mais, novos dons, novos entendimentos, nova sabedoria. O Senhor está sempre ensinando mais e capacitando mais, independente da idade que você tenha. Libere perdão também, algo que o Senhor me ensinou muito nessa minha caminhada com Cristo. Nesses 12 anos que eu me converti, o Senhor tem me ensinado muito. E uma coisa que eu aprendi é que precisamos liberar perdão. Por isso, nessa minha oportunidade de talvez você me ver, me escutar em uma outra cidade, em um outro lugar, libere perdão para seus familiares, talvez seu pai, sua mãe. Amém. Falou alguma palavra que te feriu, que te machucou. Pense que eles também são falhos. Libere perdão para que você caminhe leve. Sim. O perdão, ele cura, ele liberta, ele restaura. Somos nós que ficamos leves ao liberar esse perdão. Libere perdão para as coisas que você viveu na sua infância, para quem te feriu, para quem te machucou. Sim. Isso é muito importante para que a gente consiga viver bem. Até as doenças estão sendo atraídas por falta de perdão. Com certeza. Por isso, libere perdão, principalmente para os seus familiares, seus irmãos, marido, esposa, mãe, pai. Porque o inimigo, ele tenta trabalhar dentro da casa, que é onde ele vai nos ferir. Porque se você receber uma palavra negativa de alguém que você não conhece, que passou na rua, não vai te ferir. Sim. Mas se você receber uma palavra negativa de alguém que você ama, que está próximo, se você não tiver entendimento de liberar perdão rápido, isso te derruba, você fica mal. Então, isso foi uma coisa muito valiosa que o Senhor me ensinou. E eu tenho um desejo muito grande hoje de resgatar pessoas que saíram da casa do Pai. Por um motivo tão bobo, às vezes brigou com alguém, desanimou por algo. Nada pode ser mais importante para te afastar desse amor do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Hoje tem pequenas coisas que prendem a gente de evoluir mais em Cristo, de estar na presença. Então, deixa essas pequenas coisas que te prendem de lado. Amém. Quando eu me converti, tinha pequenas coisas que me prendiam que hoje eu vejo que eram coisas muito bobas. Mas hoje eu identifico isso muito, principalmente nos jovens. Às vezes uma roupa, uma maquiagem, ou o fato de você pensar, nossa, agora eu sou crente, é uma religiosidade. Agora eu vou ter que andar com uma Bíblia debaixo do braço. Não tenha medo de ter que carregar a Bíblia. Quando a gente se converte, aí tem medo de agora virou crente, agora vou andar com a Bíblia debaixo do braço. Não, agora você pode baixar uma Bíblia no seu celular, inclusive eu uso muito. Não tenho usado mais a minha Bíblia, não por vergonha, isso já passou, ficou muito lá atrás quando eu me converti.
mas porque é prático, é rapidinho ali, você consegue abrir, tem acesso a uma palavra. Com certeza. Quando eu me converti, aceitei Jesus num dia. No outro dia eu parei, sentei, fiquei em choque pensando, e agora? E as minhas roupas, e as minhas maquiagens? Eu tinha pavor de ter que colocar uma saia até o pé. Amava minhas calças jeans, as roupas muito apertadas, muito decotadas, maquiagens. Porque aquilo eram as minhas paixões daquela época. Só que eu tenho para falar para você, vem como estás, vem com a roupa apertada, vem com a sua maquiagem, vem como estás. Porque o Senhor, Ele vai fazendo e Ele vai trocar as suas paixões. As suas paixões que outra hora seria pelas festas, baladas, bebidas, maquiagens, roupas. Não que hoje você não possa usar, pode sim, mas o Senhor automaticamente Ele troca as nossas paixões. Posso te falar uma coisa? Eu te conheci, quando eu te conheci, você tinha um mega hair, você era loira, né? Seu cabelo era curto. E hoje eu olho pra você, você tem um cabelo maravilhoso. Você ficou mais linda. O tempo tem te deixado mais bonita e te entregado mais sabedoria. Muita sabedoria. É uma honra dividir esse chamado com você. Te acho linda. Amém, obrigada. Você também é linda, amor. Então, essas paixões, o Espírito Santo me mostra que prende muita gente. Sim. O medo de vir para Jesus e ter que renunciar. Uma roupa, uma maquiagem, uma bebida, um lugar que você frequente. Eu tinha medo de renunciar a essas coisas. Por isso eu quero dizer, vem como estás. Porque o Senhor vai fazer com que você não permaneça como és. Ele troca nossas paixões. Outra hora, o nosso coração está preocupado, ansioso com isso. Sim. Quando a gente vem para Jesus, o Senhor ele começa a colocar outros desejos no nosso coração e outras paixões. Aleluia. Hoje sou apaixonada pela obra, entre outras coisas. Não que você não possa continuar usando uma calça jeans, uma camiseta moderna, maquiagem assim. Gosto muito de maquiagem, gosto de brinco, batom, gosto de tudo. Só que hoje o Espírito Santo ele tomou conta do meu coração e ele tem pedido para renunciar muito mais. Glória a Deus. Então hoje, quando eu vou me vestir, o Espírito Santo ele fala, é aquela roupa, é aquele brinco. Ele vai me moldando. Então, seja sensível a escutar a voz de Deus, que o Espírito Santo ele vai mostrar para você o caminho, mostrar qual é a roupa que você deve usar. O Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. Ele vai te dar novas vestes, nova fala, novo vigor. Aleluia. Então eu creio que Deus tem esse novo. Não se prenda de estar na presença do Senhor, de estar como você se sente bem. Sim. Porque todo filho, quando chega na casa do pai, ele se sente bem. Amém. Ele se sente em casa, o coração fica em paz. Aleluia. Então não deixe de vivenciar esse banquete do Senhor por causa de uma simples roupa ou por causa de alguma coisa. E algo que eu escuto muito hoje é assim, as pessoas vêm até mim e falam assim, pastora, mas eu não tenho força, eu quero ir, mas eu não tenho força. Vai sem força, você nunca vai ter força, a força não vem de você, a força vem do Senhor. É algo muito simples, porque a gente tem um superpoder dentro de nós. Você fala, Espírito Santo, me dá força, me ajuda. Então, não espere ter força, não espere ter algo a acontecer. Tenha atitude, tome essa decisão e vá. Retorne, porque vai ser grande a alegria para Deus ver você voltando. Aleluia. Ver você passar pela porta da igreja. Lembre da igreja, da sua igreja, onde você se sentia bem. Quando você entrar naquela porta, o Senhor vai sentir grande alegria. E Ele vai mudar realmente a sua história. Mudar suas vestes. E te dá um novo tempo de alegria, de paz. Não fique vivendo essa ansiedade, essa opressão, permitindo viver algo que não é seu. Aleluia. Viva os sonhos de Deus.
Tem um louvor que ele tem falado muito comigo, eu tenho escutado ele todos os dias. Meu esposo já tá enjoado de ouvir. Mas a letra desse louvor fala muito comigo. Ele fala assim: eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Aleluia. Quando a gente dá lugar para Deus, para o Espírito Santo, ele preenche todo o vazio. Amém. Até que nada mais interesse para nós, que o foco seja realmente Jesus. Aleluia. Que o principal, a prioridade seja Deus. Aleluia. Quando você consegue entender que a prioridade é Deus, todo o restante ele vai acrescentar. Verdade. Não coloque nenhum dos seus vícios da carne, que é normal de todos nós ter. A diferença é que uns escolhem renunciar e outro não. Mas eu quero te dizer algo. O prazer ele é momentâneo. Verdade. Ele é como um chocolate que você come aqui, tá docinho, mas daqui a pouco acabou. Você vai querer, é igual bis. Mais um, mais um, mais um. Por isso toma a decisão de não pegar o primeiro. E entenda que o prazer ele é momentâneo, vai acabar. Mas as coisas de Deus, ela é eterna. O que Ele te der, você não vai precisar ficar ansioso, com medo de perder. Se Deus te der um relacionamento, você não vai precisar ficar vivendo enciumado, preocupado, ansioso. Mas onde estar? Eu preciso ligar, saber, agoniado ali. Não, porque foi o Senhor que te deu, você vai descansar e repousar. Porque tudo que Deus dá, Ele cuida, Ele guarda. Se Deus te der filhos, você não precisa ficar com medo de perder. Aleluia. Ele cuida. Se Deus te der um carro, não precisa ficar com medo que alguém vai roubar, ou que ele vai quebrar, você não vai ter condições. Se Deus deu, Ele cuida. Então, coloque o Senhor no centro, que Ele seja a prioridade da sua vida. Que a prioridade não seja uma bebida, uma roupa. Eu não sei o que te prende. É algo individual para cada um, que o Espírito Santo fala com cada um, o que ele está te pedindo para aquele momento. Mas que todo o resto seja algo bobo e supérfluo, mas que o Senhor seja a prioridade. Aleluia. Aleluia. E é isso. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta, Glaucia. Você falou de crescer na periferia, de crescer na favela, contou seu testemunho. O que mexe quando você lembra quando você vivia na periferia? O que mais te toca, que tem na periferia, que te incomoda até hoje? Infelizmente é a criminalidade, é a injustiça de você ver um jovenzinho ali que outra hora era criança e de repente vai crescendo ali no meio, vai conhecendo as amizades, daqui a pouco conhece uma droga e vai se perdendo ali aos pouquinhos, né? Então, infelizmente tem muito disso. A criminalidade, às vezes a pessoa faz algo de errado ali, acaba sendo morto. Achar que o crime é algo bom, achar que o crime é da hora, não é da hora. Né? Tem muita gente agora dando uma vazão muito grande ao crime, e você vai ver algo assim do tipo na internet, a pessoa se vangloria do gesto de uma arma, sim, ou a música que está falando ali, o funk às vezes está falando ali uma música sobre o crime. Sim. Só que tudo isso é uma ilusão. O crime ele só tem dois caminhos, ou a cadeia ou o cemitério. Então, no final disso tudo, alguém vai chorar. Ou a sua mãe vai chorar, ou você vai chorar. E não vale a pena. Existe uma frase até, né? O crime não vale a pena. Por que você desistiu? O que mais te tocou para desistir do crime? Na realidade é Deus purinho, né? Porque a gente
nunca vê com clareza. É Deus que ele intervém, ele manda um anjo para intervir. Porque nós somos uns bebezinhos na mão do Senhor, a gente não sabe o que faz. E aquela oração que você falou que você ficou invisível? Tem uma oração que eu fiquei invisível. E teve um motivo, tudo que Deus faz, ele é perfeito. Meu Deus. Eu vivia nessa vida achando que era normal, que era bom. Ostentando, né? A ostentação, ter uma vida de mentirinha. Porque se você não trabalha para ter aquilo, aquilo não é teu. Alguém está pagando um preço. Eu me arrependi muito e já chorei muito aos pés do Senhor e pedi perdão ao Senhor por cada pessoa que eu prejudiquei, que Deus pudesse prosperar em dobro essa pessoa. Aleluia. Que eu prejudiquei. Porque hoje eu tenho um comércio e às vezes as pessoas perguntam a mim, você não se preocupa se alguém vai roubar, vai levar alguma coisa? Não, se roubar, Deus vai me dar em dobro. Porque hoje eu tenho essa certeza. Mas estive um tempo onde o Senhor estava me libertando disso, dessas dores, onde eu chorei muito e pedi muito ao Senhor que Ele abençoasse essas pessoas. Aleluia. E o que me fez abandonar e sentir que encerrou para mim foi um presente. Meu primeiro presente de Deus foi minha filha Beatriz. Deus me deu a minha filha Beatriz e quando ela tinha 3 meses, eu quis ir de novo fazer coisas erradas, sair. E o Senhor permitiu eu ir algumas vezes dar certo. Mas eu saía de casa, mesmo não sendo cristã, orando e pedindo para Deus, para Ele me guardar, para Ele me proteger. E é incrível como Deus é fiel. Muitas vezes a gente está fazendo coisa errada e Ele nos ama tanto que Ele nos blinda e nos protege. E teve um dia que eu vi tudo dando errado e que naquele momento ali eu poderia ser preso novamente. E eu saí num lugar distante, numa BR, para um segurança não me pegar. E ele ia na motinha e estava escuro, né? E eu falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor permitir que eu volte para casa para ficar com a minha filha novamente, o meu medo era não ficar com ela novamente, ela com 3 mesinhos, né? Meu Deus. E meu medo era não estar com ela novamente. E Deus é tão bom que Ele me deu um amor maior. Eu amava fazer as coisas erradas, mas Deus me deu um amor maior, que um filho é um amor sem medida. Glória a Deus. E eu falei para Deus, se o Senhor me permitir sair dessa aqui, eu não volto nunca mais. Amém. E Deus permitiu que o segurança passou do meu lado, assim, na motinha, e ele não me viu. Eu entendi que Deus respondeu a minha oração. Voltei pelo mesmo caminho e ali tomei a minha decisão. Por isso eu volto a falar de decisão. Tome a sua decisão. Aleluia. E não foi fácil. Depois disso, essa renúncia atrai muita coisa. Passei por muitas dificuldades, libertações internas, porque eu era apaixonada pela vaidade. Apaixonada por roupas caras, perfumes caros, coisas caras. Então eu passei por um processo ali, chorando por dentro, para Deus arrancar de mim aquelas paixões. Mas, pela glória do Senhor, passei, venci. E Deus, Ele abre portas, né? Deus, eu tinha várias profissões. Mas Satanás, ele é tão sujo que ele traz ao esquecimento. Na época que eu fazia as coisas erradas, eu tinha a mente cauterizada, que eu pensava assim, se eu parar com isso, o que eu vou viver? Mas como que eu vou fazer? E eu tinha várias profissões, a área da beleza, que minha mãe tinha me ensinado, a área da decoração, minha mãe tinha ensinado, a área da vendas, que minha mãe criou agência no camelô, teve loja e tal, eu tinha esquecido. Então eu tinha muita coisa para fazer, era um leque muito grande de opções, mas o inimigo, ele cauteriza a sua mente, se você der ouvidos, que você não vai conseguir, e agora, como que vai ser, do que eu vou viver? Então eu pensava muito nisso. Então o Senhor usou a vida do meu irmão e me trouxe um emprego como vendedora, me trouxe uma proposta, e eu passei a vender na rua, produtos para cabelo, e foi um tempo maravilhoso, onde o Senhor me honrou, consegui prosperar nessa área e me manter por muito tempo. E o Senhor me sustentou. Hoje eu já não me preocupo mais com isso, porque o Senhor, ele me sustenta, né? Hoje eu vivo da provisão do Senhor. Tenho trabalho, sim, mas hoje eu entendo que tudo que vem até a minha mão vem do Senhor. Se Deus me enviar um cliente, ele não chegou ali à toa. Foi o Senhor quem enviou.
Então hoje o Senhor mudou totalmente a minha mentalidade, a minha maneira de pensar, mas eu tive que passar por esses processos para entender. Então essa foi a ferramenta que Deus usou para me libertar, para quebrantar o meu coração. E eu escutei de um homem muito sábio que conheci, o nome dele acho que é Samuel. Ele disse para mim que Jesus é o carpinteiro e ele tem uma ferramenta certa para cada madeira. Glória a Deus. Então nós somos a madeira e o Senhor tem a ferramenta certa para lidar com cada um de nós. Ele sabe a maneira como vai quebrantar o seu coração. Não existe peixe brabo para o Senhor. Ele sabe a maneira certa como tocar. Ele sabe a maneira de quebrantar. Cada um de nós, ele sabe como mover de dentro para fora. Por isso hoje eu não reluto mais com causas impossíveis. Hoje eu entendi que tudo você coloca na mão de Deus. Espírito Santo, eu não posso com essa causa. Espírito Santo, eu não consigo com isso. Resolve essa causa para mim. E o Espírito Santo, ele tem resolvido todas as minhas causas ministeriais, familiar, financeira. Eu me calo e falo, Espírito Santo, vai lá, resolve para mim, em nome de Jesus. E ele resolve, ele tem feito lindamente. Eu tenho vivido experiências com Deus em relação a isso, maravilhosa. Porque antes eu gostava de responder, de reliar, de falar demais e tentar me explicar. Até que o Senhor disse claramente para mim, não justifica. Não fica respondendo, reliando. O sábio é o que se cala. Muitas vezes o Senhor vai usar uma pessoa diferente porque ela é aquela que tem que falar. Mas com outros o Senhor vai falar assim, não, você tem que calar, o sábio é que se cala. Então, isso faz parte do domínio próprio. Foi algo que Deus falou muito comigo na minha conversão. E eu aprendi o domínio próprio dentro da cadeia. E quando eu vim no domínio próprio, você não pode responder, você está preso, você não vai responder, você não vai gesticular, você tem que abaixar a cabeça e obedecer. E isso era muito difícil para mim. Eu vim de uma criação onde eu achava que não, mas eu era rebelde dentro de mim e não gostava de obedecer. Então o Senhor me levou a um lugar para me mostrar que eu tinha que baixar a cabeça e obedecer. Então quando eu vim para Cristo, eu entendi que o Espírito Santo queria trabalhar isso em mim. O domínio próprio, de não responder, de ter domínio da língua. Porque se você dominar a sua língua, você domina o seu corpo inteiro. Verdade. E com isso você só ganha. Porque se você está dentro de um trabalho, de um relacionamento, de uma família, e você não domina a sua língua, você pode perder as suas bênçãos. Timóteo 4, amor. Perder, eu falo muito isso com meus filhos. Agora há pouco falei com meu filho, mas você fala demais, responde demais, perde a bênção. Meu Deus. Então, quietinho, fala pro Espírito Santo, essa causa é difícil, resolve para mim e ele faz. Deus é maravilhoso. É benção. E me diz uma coisa, qual foi a experiência mais espiritual que você viveu na presença de Deus? Nossa, são tantas. Deus tem permitido tanta coisa que eu pedi para o Espírito Santo me lembrar uma em específico, porque eu vivi muitas coisas, né? Mas no processo de libertação do meu esposo, lindo, maravilhoso aqui, eu pude entender um pouco do espiritual. Quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha um misto lá, que uma hora ela estava crente, outra hora visitava umas mãe de santo lá, porque traz o seu amor, né, quando os namorados estavam indo embora. Então eu acabei conhecendo um pouco desse outro lado, né, e eu não tinha medo de obras de magia negra, que era algo normal para mim, de ver, né, as pessoas fazendo ou falando, simpatias e etc, né, essas coisas todas. Mas eu nunca tive um encontro verdadeiro. E no processo de libertação do meu esposo, em uma madrugada, ele manifestou ao meu lado quando eu ainda estava me convertendo. Então eu não tinha sabedoria
para expulsar, para decretar, para falar nada. E ele acordou de madrugada, com os olhinhos daquele jeito lá, revirando. Eu costumo brincar que é como aquelas máquinas de caça-níquel, que o olhinho fica revirando. E ele pegou no meu pescoço e disse: você está pensando que vai ser fácil? Meu Deus. Não vai ser fácil. E ali, eu lembrei do que o meu pastor pregava, repreendendo ali, e eu não tive a coragem de falar, mas na minha mente eu repreendi em nome de Jesus. E meu esposo caiu para trás e dormiu novamente. Então ali realmente Satanás não mentiu que não iria ser fácil. Realmente não foi. Foi um processo difícil, mas com o Senhor sempre vence. Estar com Cristo não é uma certeza de que você não vai passar por coisas difíceis. O Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas não andeis cabisbaixo, tem de bom ânimo. Sim. Então a gente vai ter várias aflições, não estamos ilesos de porque estamos em Cristo, porque nos convertemos, aceitamos Jesus, não vamos passar por dores, vamos passar sim. Não vai ser fácil, mas a certeza da vitória é garantida, a certeza que Deus nunca perde. É como nos filmes de heróis, o vilão nunca vai ganhar. Deus, ele sempre vai ganhar. Eu posso até te dizer que nem se falou de filme, eu fiz um react de um filme que chama Nefários, que é um psicopata que ele tá preso, ele tá no corredor da morte para morrer, e um psiquiatra vai fazer uma análise nele, uma entrevista para entender. E ali ele se depara com uma legião de demônios, né, que se dirige ao psiquiatra como legião. É um filme muito bom para você assistir. E isso que aconteceu comigo, alguns pastores que chegaram no dia, no meu processo, num dos meus processos de libertação, que foi quase 1 ano de libertação, não foi da noite pro dia, né, amor? E nessa época que aconteceu isso, a gente não era casado ainda, a gente namorava, né, amor? E eu não lembro, porque eu que tava entrava, saía, então às vezes você não lembra. E a pessoa que ela está num processo de libertação, uma pessoa que está endemoniada, ela realmente é como se ela fosse um fantoche. Um fantoche que na hora que o demônio pega, ele controla e ele leva ela a fazer o que ele quiser. E na hora que ele quer, ele solta. E aí a pessoa às vezes ela acorda onde eu tô. E é forte isso porque eu não acreditava em demônios. Eu dava risada, você lembra? E eu trabalhei num teatro e eu falava: esse negócio de libertação, esse negócio de demônio é balela. E dava risada, falava que era teatro. E eu via, eu sentia, eu ouvia a voz dele dentro da minha cabeça, uma voz demoníaca, falando que ele ia me matar, que eu era dele. Mas graças a Deus, o sangue de Jesus, amém, ele tem poder. E foi maravilhoso, né, amor, o que aconteceu. E a gente num encontro, durante muito tempo, a Gláucia, na época, no processo, levou uma peça minha, né, amor, pra mãe dela. A sua mãe, conta aí. Então, a minha mãe, ela achava que uma pessoa que estava no processo de libertação endemoniado, uma outra pessoa que trabalhava com magia negra podia tirar. Então ela me pediu uma peça de roupa para levar para foto, né? Um pai de santo, para ele retirar aquela coisa ruim que estava lá, sim, né? E eu consegui a foto pelo Facebook, tinha acho que alguma roupa lá pelo meu carro, e ela foi lá. E ele fez um trabalho, cobrou um valor para ela, e não durou 1 semana, deu certo 1 semana. Depois de 1 semana... ela voltou, né? No caso, você voltou a ter os mesmos problemas. Sim. Ela voltou lá. E ele falou: infelizmente, o que está nele é maior, eu não posso tirar, é maior. E por muito tempo eu passei achando que fosse um demônio maior, um principado, uma potestade. Até que um dia o Senhor nos revelou que o que estava nele, que era maior,
Era o Espírito Santo, sim, era Deus, então ele não podia tirar. Porque antes dele iniciar esse processo de libertação, ele já tinha aceitado Jesus, né? E já pertencia ao Senhor. Então, quando você pertence ao Senhor, entrega a sua vida a Ele, não tenha medo, não temas. Amém. Porque Ele vai cuidar de tudo. Todas as coisas vai cooperar para o bem. Satanás, ele trabalha com medo, com ilusionismo. Por isso, não tenha medo. O Senhor, Ele é a luz. Então, quando você coloca Jesus à luz, todo medo tem que ir embora. Amém. Se você estiver num pesadelo, acordar, acender a luz, tudo aquilo vai passar, você vai ver que era uma ilusão. Então, o Satanás, ele trabalha com medo, com ilusão. Não se permita ter medo, coloca o Senhor na frente. O inimigo, ele tem tentado confundir. Não se deixe ser confundido. Não se deixe ser confundido. Porque o Senhor, ele é a verdade. E toda vez que você for para o Senhor, para a Bíblia, você vai encontrar a verdade. Tudo aquilo que está te confundindo, se você for ler a palavra, for buscar a orientação de alguém do Senhor, você vai encontrar a verdade, vai encontrar o caminho. Eu lembro de algo que o inimigo tentou me confundir, que foi um testemunho também muito forte de experiência espiritual que eu vivi. Quando eu estava me convertendo, a intensidade e o amor era muito grande. Mas quando a gente vem, o Senhor, ele tem que tirar muita coisa, fazer uma limpeza, uma faxina na nossa vida, que tem muita coisa errada. Tinha muitas amizades erradas também, que o Senhor fez uma limpeza. Por isso, não ache ruim quando Deus tirar pessoas do seu caminho, porque tem pessoas que é necessário sair do seu caminho para que você possa evoluir em Cristo. E eu fui até a casa de uma amiga no almoço. E eu não sabia nem onde estava. O Senhor estava me guardando aquela comida que eu estava comendo ali. Eu não sabia, não tinha noção. E tinha uma moça que olhava muito para mim. Eu comecei a me incomodar, mas tudo bem. E daqui a pouco ela mandou um recado para mim. Ela falou assim, olha, aqui tem uma entidade fulaninho. E ela falou para você não ir embora, que ela precisa falar com você. Meu Deus. Aquilo me amedrontou, eu fiquei meio acuada, mas e agora como que eu saio daqui? Como que eu vou fugir? Mas por respeito e por educação, na casa, na família que eu estava, eu tive que permanecer, fiquei ali meio acuada. Meu Deus. E fomos para a sala e essa entidade veio e começou a falar comigo. Meu Deus. E o que ela falava era para me colocar medo e para interromper o propósito que se cumpre hoje em nossas vidas. Meu Deus. Ela falava, não é para você ficar com ele vai matar você, vai matar os seus filhos. Meu Deus. Ele vai ficar louco. Tudo ao contrário daquilo que o Senhor fez. Que o Senhor te curou, te libertou. Hoje temos uma família, temos um ministério, fazemos a obra do Senhor. Glória a Deus. E para que essa obra não se cumprisse hoje, era só eu ter escutado a voz dela naquele dia. Sim. Enquanto ela falava dentro de mim, vinha um medo, mas algo dentro de mim, que era o Espírito Santo, me dava uma coragem de dizer, não... Tem coisa errada. Não. Então eu não conseguia absorver. O Senhor não permitiu que eu absorvesse aquelas palavras. Ao mesmo tempo que tinha um medo, o Senhor não permitia eu absorver as palavras. E ela disse algo que me incomodou. E a partir daquele dia, o Espírito Santo veio me limpando. Eu gostava de muitas bijuterias, muita maquiagem, muito dourado. Eu tinha que ser dourado em tudo. Era dourado do pé à cabeça. E ela virou e disse assim pra mim, você é filha de Ansã, por isso você gosta desse monte de coisa aí. E era muita coisa. Aquilo me incomodou, porque eu lembrei, embora eu estivesse começando na igreja, eu lembrei das pregações da igreja. Na mesma hora veio a lembrança de que eu era filha de Deus, que o Espírito Santo estava em mim. E eu falei, não, eu não sou filha de Ansã, eu sou filha de Deus, peraí. E eu comecei a discordar dentro de mim de tudo aquilo que ela falava. Mas eu escutei tudo por educação. E eu fui para casa um pouco amedrontada. Mas Deus não permitia de eu absorver aquilo. Por quê? Porque eu já conhecia a verdade. Então a palavra, ela vinha
a minha lembrança, confrontando as palavras dela. Glória então, a se Deus. você conhece a palavra, você não vai ser enganado. Meu Deus. Mas se você não conhecer, infelizmente, você pode ser enganado. Glória a Deus. Por isso, busque. Aleluia. Hoje está tão simples. Baixa uma Bíblia no seu celular. Sim. Você pode pesquisar algo específico. Você pode perguntar para alguém ali que já está mais tempo na presença. Seja curioso de perguntar da palavra. E aquilo ali me impulsionou. Eu entendi o que eu vivi naquele momento ali espiritual. Para mim foi muito impactante ver ela receber aquele espírito. E aquilo ali me deu mais força de buscar mais. Eu sou muito curiosa. Então, naquilo que me interessa, eu tenho hiperfoco. No que não me interessa, infelizmente, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Mas o que me interessa, que é família, ministério, trabalho, as coisas do Senhor, eu foco. Então eu falei, peraí, eu preciso ler mais, preciso estudar mais, preciso conhecer mais um pouco sobre isso tudo. E eu comecei a focar mais na igreja. Tinha culto na quinta, eu ia, no sábado eu ia, no domingo, tudo que tinha eu queria estar dentro. O Senhor foi aumentando a minha paixão para eu estar. E eu fui diminuindo esse desejo por estar cheia de bijuterias douradas. Hoje eu gosto, uso uma pulseira, duas, mas não que você não possa usar. Você pode usar, você fique tranquilo, você é filho, filha de Deus. Mas o Senhor ele vai moldando. Eu vim como eu estava e o Senhor ele está de braços abertos a te esperar como você está. Ele te ama como você está. Aleluia. Mas automaticamente quando você vem, quando você se permite, quando você toma a decisão ela é necessária. Essa decisão é dentro de você, é contra você mesmo. Você lutando contra você, contra a sua carne, contra os seus desejos. Então quando você dá essa ordem, essa decisão ao seu cérebro, que é contra você mesmo. Muita gente fala assim, é difícil estar na presença do Senhor. Não, não é difícil, somos nós quem complicamos. Difícil é lutar contra você mesmo. Verdade. Você é quem tem as debilidades que você mesmo conhece. Mas não se preocupe de ter força ou achar que vai conseguir ou não. O Espírito Santo vai te conduzir. E ele vai fazer com que você não permaneça com os mesmos desejos. Sim. É impossível estar em Cristo, apaixonado por Cristo e ter os mesmos pensamentos. Automaticamente, quando começamos a buscar, a orar, o Senhor muda os nossos desejos, muda o nosso pensamento, muda o nosso coração. Bem, é verdade que nem você falando sobre isso. Às vezes a gente está desanimado, a gente está desmotivado e às vezes a gente não entende que a gente está passando por uma luta, né? Uma batalha, uma guerra espiritual. E antes da gente gravar esse podcast, a gente teve, né, uma carga, uma retaliação, a gente sente o peso que é. E eu lembrei agora da vez que eu e teu irmão, a gente foi buscar uns produtos em Ibiúna e eu estava num dia bem desanimado, bem desmotivado, teu irmão também, a gente conversando. E ali a gente teve um livramento. O cara baleou o carro e o tiro ele passou no rosto do teu irmão, bateu na porta onde estava. Teu irmão cortou o rosto e o braço. E eu fiquei todo estilhaçado de vidro. Não me cortei, mas várias. E foi um medo ali que a gente passou muito grande e Deus nos livrou. E mostrou que ele estava com a gente. Então às vezes a gente não entende, né? Que é pelo deserto, né? Eu acredito que essas coisas que acontecem são maneiras que Deus tem para falar, sim, né? Com a gente. Às vezes acontece algo de ruim, o dia não foi bom, bateu o carro, quebrou alguma coisa, adoeceu, e a gente acha que quer murmurar. Mas você tem que perguntar para Deus assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Através disso, porque tudo é um ensinamento e a todo tempo Deus está falando com a gente, em todo tempo. A gente que não fica sensível para ouvir. Deus usa uma criança, sim, Deus já usou até um animal, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Nem é sobre a pessoa ser um super pregador. Às vezes você vai numa igreja e pensa, nossa, aquele pregador é top. Não pensa desse jeito.
Pense que ele foi extremamente usado por Deus. É Deus quem usa as pessoas. Deus vai usar as pessoas ao redor da sua casa, seus filhos. Quem está te rodeando ali, esteja sensível para entender. Esse podcast de hoje, desde a hora que você me convidou para estar falando do Senhor, eu sinto no meu coração que é para um resgate de alguém. Alguém que eu preciso falar, volta filho. Volta, filha amada. Volta, filho amado. Aleluia. Eu sinto que vai acessar alguém que está quietinho na casa lá, que às vezes abre o vídeo sem pretensão. Eu quero te dizer, não fiquem sofrendo, chorando, sozinho. Você tem um pai que te ama. Volte a viver os sonhos de Deus. Amém. É muito melhor viver os sonhos de Deus. Glória a Deus. É muito melhor chorar em obediência ao Senhor. Ou se você passa um tempo achando que está sendo envergonhado, mas esteja com o Senhor. Bem. Porque coisa horrível deve ser chegar naquele grande dia e o Senhor não te conhecer, você ter tido vergonha do Senhor aqui, ter tido vergonha de escolher o Senhor aqui por causa de uma roupa, por causa de uma amizade, por causa do seu grupo de amizade, que às vezes você pensa, meu grupo agora de amizade, meu grupo de bebedeira, meu grupo de balada, como que vai ser? Vão me excluir? Vão te excluir, sim. Mas é melhor escolher o Senhor e ser excluído hoje pelo grupo de amizade, mas não ser excluído pelo Senhor naquele grande dia. Imagine quanto horrível deve ser o Senhor te dizer: aparta-te de mim, pois eu não te conheço, por causa de uma vergonha boba de ser cristão. É um orgulho poder pertencer a Cristo, poder fazer parte, poder dizer, eu tenho intimidade com o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Aleluia. Poder acessar o Pai e ter orações respondidas. Então ele te ama. Eu fico imaginando o pai do filho pródigo. Ao ver ele voltar, qual é a alegria, essa alegria de ver. Meu Deus. Talvez você que não é pai ou mãe não entenda ainda, mas você que é pai, que é mãe, sabe que é ter um amor maior e a alegria de ter esse filho retornando. Aleluia. É essa mesma alegria que o Senhor vai ter quando você decidir voltar. Amém. Volte para os braços do Pai. Ele quer te chamar de filho, de filha. Eu vejo que tem muita gente sofrendo nas madrugadas, com o travesseiro, chorando, com dores, com ansiedade. Muitas vezes vai para o hospital para socorrer algo que não é físico. É uma lacuna espiritual aberta que só o Senhor pode preencher. Por isso, você que vê esse vídeo, você se identificar que tem essa lacuna, que você sabe que é espiritual, que esse lugar é de Deus, que só Ele vai preencher, não fique esperando, sofrendo, chorando. O Senhor tem alegria, Ele tem um novo cântico para os seus lábios, Ele tem um tempo novo de alegria. Basta você se render, decidir. Não tenha vida dupla. Com Deus não dá para ter vida dupla. Possível. Escolha estar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. E aquela experiência que você viveu com José? Conta para eles. É super interessante essa experiência aí. Eu tive meu filho José. Todos os meus filhos teve um propósito muito grande na minha vida. Cada um dos meus filhos veio para me curar, para me libertar num nível. A Beatriz, que hoje tem 14 anos, ela veio para me libertar num nível onde eu ainda estava no mundo. Depois o Vitor, ele veio me trazendo um amor diferenciado. Ele é carinhoso e perdoador. Ele veio me ensinar muita coisa. Depois o José veio para me libertar de ter vida dupla com Deus. Eu já estava dentro da igreja, eu já ajudava algumas vidas, mas o meu amor não era repleto, completo. Eu
teve uma ministração da filha do apóstolo Gilson, que foi na igreja, que ela falou assim, que você é ovelha, não é bode. E eu identificava que dentro de mim tinha um bode, velho. Então, às vezes, o pastor pedia, você vai ficar na porta. Eu ficava na porta, mas não era o que eu queria, eu ficava brava. Então, Deus, ele estava vendo meu coração. Eu estava fazendo a obra, tinha que ir em visita, tinha que ir no lugar, eu achava que era muita coisa, eu achava que era muito por obrigação, porque estavam me mandando fazer, eu ainda não tinha um amor verdadeiro pelas vidas, pelas almas. E a minha apóstola sempre falava que a gente tinha que orar para pedir ao Senhor que Ele entregasse um amor, né? Que você fosse realmente uma mãe espiritual, você amar alguém que às vezes não merece, que às vezes está sujo, está na droga, que é rebelde, que responde, e Deus te entregar um amor pelo rebelde, né? Uhum. Então eu não tinha esse amor ainda pela obra. Talvez você aí me escutando hoje pense, eu não entendo esse amor que as pessoas têm pela obra. Realmente não dá para entender. É só vivendo e só pedindo para Deus, esse amor só vindo de Deus. Então eu estava na obra, mas eu me sentia na obrigação. Então eu ia caminhando assim, meio que empurrando com a barriga, achava que meu marido me forçava a fazer a obra, me forçava a ler a palavra, mas hoje eu entendo que tudo era uma evolução. Ele queria que eu evoluísse espiritualmente, que ele via que eu precisava, mas eu tinha preguiça de ler a Bíblia, eu tinha preguiça de acordar, ajoelhar de madrugada. Que eu orei, eu orei. Eu tinha muita preguiça de fazer a obra. Você trabalhou o dia inteiro, você chega aí tem uma visita, hoje tem reunião, hoje tem culto. Então eu amava o Senhor, mas tinha preguiça, não tinha amor genuíno pela obra. Então meu filho José, ele teve um probleminha de hérnia e ele precisou fazer uma cirurgia de urgência uma semana antes dele fazer 1 ano. E aí a gente correu com ele às pressas para o hospital, e lá no hospital eu tive experiências muito ruins de ver ele no meu colo, ele desfalecendo, chorando, sofrendo. Não tinha vaga para internação, não tinha ambulância, e ele ficou no meu colo, no corredor. Tudo permissão do Senhor, todo aquele sofrimento para quebrantar meu coração, porque eu tinha um coração ruim. As pessoas viam uma capa assim de uma voz mais fina, um sorrisinho leve, mas o coração era muito duro, o coração era ruim, um coração que não gostava de perdoar, não sabia perdoar. Hoje eu entendo que foi feridas do passado que a gente vai guardando, não liberou perdão e vai juntando, vai ficando um coração endurecido. Só que a Bíblia fala que entre todas as coisas a gente tem que guardar nosso coração, e eu não guardava. Por isso eu volto a falar, libere perdão para quem você tem que liberar, para que seu coração não fique endurecido. Então ali eu sofri muito. Então no meio daquele sofrimento, aonde vem o seu socorro é a oração, o seu socorro é o Senhor. Na hora da tribulação você lembra do Deus, você lembra que tem que orar, você lembra que você sabe orar, você vira a pessoa, a mulher de oração. A mulher de oração que eu não gostava de ser, que eu tinha preguiça de ser, ali eu comecei a ser. Então eu passei o dia inteiro orando, pedindo que o Senhor desse cura para o meu filho, que preparasse um médico, que preparasse um quarto, que preparasse a cirurgia dele, que ele estava correndo risco de vida. E eu passei o dia e a noite inteira clamando ao Senhor. E na madrugada, quando ele passava mal, ele vomitava, ficava quase verde, assim, já tinha muito tempo que ele estava sem comer. E eu com ele no colo, sem conseguir ir no banheiro, sem ter um lugar para deitar, sentadinha ali com ele. Eu comecei na madrugada a clamar a Deus de verdade, porque existe um ponto da oração onde ela é superficial, e existe um tempo da oração onde a sua necessidade ali do Senhor é tanta que extrai o seu melhor, extrai a sua genuinidade, a sua verdade. E ali eu fiz orações sinceras para Deus, pedindo que Ele preparasse uma ambulância. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não vou aguentar ficar aqui vendo meu filho sofrer. Prepara que seja a primeira ambulância. E assim o Senhor preparou às 7 da manhã, a primeira que chegou já foi nós. Fomos para um hospital melhor. Deus preparou uma médica excelente que trabalhava nesta área de crianças com debilidades de hérnia, fimose, etc. E ali, quando a médica falou o problema dele,
ela lançou algo muito forte. Ela falou assim: olha, eu vou abrir ele e talvez precise dele ficar usando aquela bolsinha de ficar fazendo fezes com essa bolsa. E eu falei para Deus: eu não aceito, meu filho nasceu perfeito, eu não aceito que ele venha ficar com essa deficiência. Se o Senhor é esse Deus que meu pastor prega, que meu esposo prega, me ajuda. Eu declaro, ali aprendi, eu comecei a lembrar das orações que meu pastor fazia, que o meu esposo fazia, orações de decreto, orações com força, com fervor, onde eu não tinha coragem de orar, eu tinha vergonha. A gente tem que ter a boca liberta para orar. Eu tinha vergonha. E ali eu repreendi dentro de mim e pedi para Deus. E ele continuou no meu colo até a hora da cirurgia. Quando chegou no momento da cirurgia, que eu entreguei ele para a enfermeira, eu senti um vazio dentro de mim, porque ele estava todo o tempo comigo ali no colo, o braço tinha até adormecido, dia e a noite, segurando ele sem soltar, vendo ele sofrer com aquela carinha de dor. Eu fiquei vazio, com o braço vazio, e eu escutei ele gritar do centro cirúrgico. Ali eu fui pro banheiro, ajoelhei bem na privada e falei: Senhor, se o Senhor abençoar meu filho, que essa cirurgia seja uma benção, anulando tudo que essa médica falou, que ele vai precisar usar a bolsa, que tudo corra bem, eu vou te entregar a minha vida hoje verdadeiramente. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Acho que já tinha o quê? Uns 2 anos, né? Sim. Mas agora eu vou te entregar verdadeiramente para a tua obra. Se o Senhor mandar eu ficar na porta, eu vou ficar na porta. Se o Senhor mandar eu ficar na salinha, eu vou. Se o Senhor mandar eu lavar a igreja, eu vou. Se o Senhor mandar ir na casa da Maria, do João, 3 horas da manhã, eu vou. Eu vou fazer tudo na tua obra com alegria. Eu fiz essa promessa ao Senhor. Então, através da vida do José, hoje, se você me chamar às 3 da manhã, eu vou na sua casa com alegria. Eu não vou dizer não para nenhum convite do Senhor. Meu Deus. Mais para frente também, há uns 2 anos atrás, eu prometi ao Senhor que eu não negaria mais oportunidade. Se alguém falar assim: olha, eu quero que você pregue na minha igreja em tal lugar, eu não posso falar que não, porque eu prometi ao Senhor que eu não negaria a oportunidade. E ali, a médica tinha falado que a cirurgia ia demorar muitas horas. E eu falei para Deus: o Senhor sabe que eu não aguento, eu vou morrer aqui fora se demorar muitas horas. E com isso acabou a minha oração. Eu sentei na poltrona, coisa de uns 40 minutinhos. A médica já me chamou e falou que tinha sido um sucesso, que não iria precisar fazer a cirurgia dele ficar precisando usar uma bolsinha para ir ao banheiro, né? Para fezes, e que tinha sido um sucesso. Mas que mesmo assim, como tinha sido uma cirurgia difícil, ela ia mandar ele para UTI porque eu não sabia como ele ia acordar. Meu Deus. Novamente o meu coração ficou apreensivo quando falou a palavra UTI. Eu disse: Senhor, não permita que o meu filho acorde mal, que ele acorde muito bem. Eu subi para UTI. Quando eu cheguei lá, ele estava acordadinho, sentado, sorrindo e muito bem. Meu Deus. E a notícia que eu tive foi a enfermeira dizendo: arruma um quarto para ele, tira ele daqui, porque ele está no lugar errado. Infelizmente, as criancinhas que estavam na UTI estavam dormindo, num processo de coma, e ele estava ali acordado. Então eu pude ver quanto Deus foi maravilhoso comigo. E a partir dali, eu fui buscando ao Senhor por mais amor pela obra, mais amor pelas vidas, e o Senhor me entregou. Hoje eu tenho amor pelas vidas. Quando eu vejo alguém na rua usando droga, que é o que acontece hoje na porta da nossa igreja. Infelizmente lá o pessoal usa a droga na calçada. E eu sinto vontade de chorar ao pensar que a maioria deles, eu sei, são afastados da presença do Senhor. A maioria deles, uns tocavam, outros dançavam. A maioria deles são filhos de pastores, filhos de missionária. E eu sinto a dor dessa missionária, desse pastor, e eu oro para que eles possam ser libertos e voltar. E eu sei que vai chegar o tempo certo deles estar de novo na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amor, eu já tive pessoas aqui nesse podcast, líderes, que falaram para mim assim: será que vale a pena você ter um ministério lá? Eu não estou fazendo a obra por dinheiro. Eu não preciso.
porque eu tenho um pai que me abençoa, cuida de mim, não deixa faltar nada para minha família e tem nos honrado, né, amor? Muito. Desde que a gente era pequenos líderes na fé, nem pensava em ser pastor, a gente colheu. Eu lembro de uma viagem que a gente foi fazer uma feira em Fortaleza, você lembra? E a gente foi viajar para Fortaleza, um pastor amigo nosso nos levou, o pastor Felipe, nos levou até o aeroporto. A gente viajou, amado, coisa mais gostosa, de avião, né, amor? 3 horas de voo, top, lanche. Só que a gente chegou lá com uns R$40 no bolso, sem dinheiro. E você imagina você num lugar chique, um lugar de praias lindas, né? Hotéis caríssimos, com R$40 no bolso. E o irmão da Glaucia, ele já tinha alugado um apartamento lá, então a gente não ia se preocupar para dormir, mas e para comer, né, amor? E a gente pegamos e saímos dar uma volta. E a gente colocou no celular uma lanchonete mais perto e tinha um Habib's, né, amor? Com uma promoção. E tinha uma promoção lá de comida e de esfirra, a gente conseguiu comer. E Deus, ele prepara, amor, tudo. E nesse mesmo dia a gente conheceu um casal que nos ajudou, né? E eu ia falar, eu gosto muito de doce. E o Senhor ainda preparou a sobremesa, que a gente estava na praia e não tinha ninguém, só passou ele vendendo sorvete. Aí ele estava falando assim, que ele estava vendendo um juju gourmet. Eu falei, eu não acredito que vai ter um juju gourmet, eu não vou ter dinheiro para comprar. E ele falou, eu perguntei o valor para ele, adivinha, apenas R$1. Aí eu falei, é muito Deus. É de Deus. E pregamos para esse rapaz e trouxemos ele para trabalhar com a gente. Ele, a mulher dele, eles também serviam ao Senhor, estavam passando por uma luta e Deus nos usou para ser provisão na vida deles. Sim. Foi algo muito bacana, foi algo precioso. Sim. Então, viver com Deus é uma montanha russa. Sim. Você não vai ter problema cardíaco, porque seu coração ele sobe, ele desce. Então, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, mas confiando Deus no Senhor. Quando você confia nele, você não tem mais medo. Você sabe que você está aqui embaixo quietinho agora, mas daqui a pouco vai subir. Se descer de novo, não tem problema, porque está com o Senhor. Não importa para onde você vá, se é para a altura ou para a profundidade, aonde o Senhor vai te levar, mas estando com Ele, Ele vai cuidar de tudo. Amém. Ele vai fazer tudo o que você precisar. Nós temos que ter o coração voltado ao Senhor, né? O Senhor, ele não resiste a um coração aquebrantado. Então, se você tiver o seu coração aquebrantado, e meio ao Senhor conhecer as suas debilidades, suas falhas, seus defeitos, mas se você tiver a decisão, que você já decidiu, Senhor, eu vou ficar contigo, não vou me apartar do Senhor, embora que seja no alto ou no baixo. E o coração aquebrantado é experiências, você vai colecionar experiências. E agora, com o nascimento da Helena, tem um mesinho só, o Senhor usou a vida dela também para falar e confirmar, para que não ficasse mais nenhuma dúvida sobre o nascimento da igreja. O que é o nascimento da igreja? Ele gera dores, mas depois vem muita alegria. Sim. E através da vida dela, como todos os nossos filhos vêm para acrescentar, o Senhor usa os nossos filhos para trazer cura, libertação, restauração, para trazer novo. A Helena trouxe um renovo muito grande e a confirmação da igreja do Senhor. Aleluia. Deus falou muito com a gente através da vida dela. Então, eu acredito que em todo tempo a gente está crescendo, evoluindo e nunca para. Você já pode ter 70 anos, 80 anos, nunca para. O Senhor vai ter sempre algo novo para você. Porque a palavra diz que você não morrerá enquanto os planos e as promessas que o Senhor tem para a sua vida não se cumprir. Então, se você está vivo, se você está aqui, é porque o Senhor tem planos e promessas para a sua vida para se cumprir. Ainda tem muita coisa para você viver. Porque quando Ele não tiver, Ele te chama.
Glória a Deus. Amém. Você vai deixar uma palavra? Quero deixar uma palavra, sim, que é Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo. Eu estou vivendo essa palavra, eu preguei ela, fiz que domingo, né? E Deus tem falado muito comigo sobre o tempo. E em Eclesiastes 3 fala que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. E eu vejo que Deus é o próprio tempo. Ele é o dono do tempo. Então, se Ele é o dono do tempo, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora certa de tudo. Eu acredito em muitas loucuras que eu já pude vivenciar com Deus. Deus, se Ele quiser, Ele segura o tempinho, um minutinho para te abençoar, para te favorecer, para te guardar. Se Ele quiser, Ele dá uma aceleradinha. Nossa, mas como foi? Foi tão rápido, aconteceu. Ele dá uma ajeitadinha no tempo para te ajudar. Ele é o próprio tempo, Ele é o dono do tempo. Então não fico preocupado se alguma coisa não aconteceu ainda. Fala assim, mas por quê? Porque eu estou passando por isso. Por que nunca chega? Por que nunca dá? Eu não estou entendendo. E fica questionando a Deus. Não fique questionando o Senhor. Espere o seu tempo. Porque Ele tem um tempo determinado para cada coisa, para cada propósito debaixo da terra para se cumprir. O tempo vai chegar. Às vezes não chegou para você ainda porque você não está maduro o suficiente para receber, para viver aquilo que você quer viver. Nós temos que respeitar o tempo. O fruto, ele tem o tempo que ele foi plantado e ele tem o tempo que ele é colhido. Glória a Deus. E a própria fruta, ela tem o tempo que ela ainda não está o apto de ser comestível, ela está verde. Aleluia. E aí vai ter o tempo que ela vai estar madura e doce para você saborear. Então muitas vezes a gente ainda está verde em alguma situação. Eu queria tanto viver coisas que eu vivo hoje num tempo que eu ainda estava com meu coração endurecido. Como que Deus vai me entregar algo se eu nem liberei perdão, se eu nem tomei decisões dentro de mim ainda, que eu preciso tomar decisões com Deus, me decidi com Deus primeiro, mas eu quero colher outras coisas. Então não está no tempo ainda, eu preciso amadurecer por dentro, Senhor, trabalhar em mim para que eu possa receber o que Ele tem. Não é que o Senhor não tenha coisas para você, ou que nunca chega, ou que nunca dá, são essas falácias que a gente diz para Deus, mas está demorando, nunca chega, mas por quê? Sempre questionando. Não é o momento ainda. Às vezes, para essa promessa que você tanto quer, você ainda está verde, mas no momento certo vai chegar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Respeite o seu tempo, respeite os seus testemunhos, porque um dia toda essa luta que você passa interna dentro de você vai ser testemunho para alguém. Respeite o seu tempo e espere no Senhor. Aleluia. Mesmo que você espere chorando, você não esteja entendendo, não está se agradando, mas fica lá. Chora nos pés do Senhor, mas fica com o Senhor. Escolha, decida ficar, escolha obedecer. Escolha esperar o tempo de Deus para as suas coisas. Eu não sei o que te aflige hoje, mas se for relacionamento, espere o tempo de Deus para você não se frustrar. Se for ministério, espere o tempo de Deus para você não se frustrar. O que seja que te aflige, se for financeiro, espere no Senhor também que Ele proverá. Aleluia. Tenha calma. Se conecte com o Pai, pegue esse tempo para você se guardar, se esconder. Tem um tempo que a gente precisa se esconder no Senhor ali. Amém. E se capacitar. Pegue esse tempinho de tudo que você não está gostando, se reserva, vai ler uma palavra, vai fazer um propósito e o Senhor vai te mostrar nesse caminho. Se você iniciar um propósito com Deus de jejum, de oração, sei lá, vamos colocar 10 dias. Nesse tempo de 10 dias, o Senhor vai falar com você, vai te evoluir. Eu entrei no propósito agora de 1 ano. Eu sei que depois deste 1 ano, o Senhor vai falar muito comigo, vai me evoluir muito. Porque é um processo, é um tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E você falando sobre tempo, eu lembro que no meu processo de libertação, eu estava num momento de surto e eu tive um surto dentro da academia.
que a gente se conheceu na academia. E na hora que eu tive esse surto, eu senti a minha visão sendo aberta. E eu desci as escadas correndo. E eu ia correr. Eu tinha momentos de surto que eu corria. E na hora que eu saí da academia, era no final da tarde, mas a minha visão parecia que eu estava num lugar de sombra. Eu via as pessoas feias. E passou até um conhecido que evangelizava a minha vida nessa época. E eu via ele com um demônio. Algo bem feio. E depois, num outro momento, num outro dia, durante o meu processo de libertação, eu estava na casa do pastor Nilton. E eu fui para lá e, chegando lá, eu começava a orar umas línguas estranhas que não era o Espírito Santo. E eu tive a minha visão aberta novamente. Só que eu olhava para o sol e eu via o sol abrir. E eu via três sols. E depois disso eu caí na cama e desmaiei. Num outro momento, nesse mesmo dia, eu vi a minha visão aberta de novo. Só que eu vi a visão aberta daquelas pessoas que buscavam a Deus revestida. Inclusive, um amigo meu, o pastor André, hoje pastor, né? O pastor André, da Carina, eu via ele como se ele tivesse com uma armadura dourada. E ele brilhava na unção. E eu quero dizer para você, eu não sei o tempo que você tem vivido, o que você tem passado, mas tudo que você for passar, se estiver passando por um momento muito ruim na tua vida, saiba que vai passar. Coloque na mão do Senhor Jesus, né, amor? Sim. Entregue a Ele, ore a Ele, que a palavra é clara. Davi, quando escreveu o Salmo 30, verso 5, ele deixou uma chave de acesso ali para mim e para você, que diz assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E numa outra manhã vai vir uma alegria. Talvez você está sentindo uma dor de perca de alguém que você amou. Saiba que lá na frente, talvez... E se Deus tirou essa pessoa da tua vida, porque Deus ele quer te dar outra, com um outro propósito. Eu conheço uma pessoa da família da Gláucia, né? O segundo pai da Gláucia viveu isso, né, amor? Sim, Deus teve um novo tempo para ele. Teve um novo tempo para ele. Então, Deus, ele é maravilhoso o que ele faz. Então, não desista. Amor, eu queria que você, olhando ali, fizesse uma oração aí e deixasse as suas felicitações. Pede pro pessoal aí se inscrever, compartilhar, mandar uma mensagem aí pros seus parentes, família. Bacana. Eu quero deixar algo aqui. Você que sente que está precisando, que está sem força nesse momento e precisar de uma visita, de uma oração, amém, entre em contato com a gente, manda uma mensagem. A gente tem que se unir, andar de 2 em 2. Sim. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Tem que realmente andar de 2 em 2. Então, você que precisa de uma visita no lar, você que precisa desabafar de algo, às vezes seu problema é pequeno e o inimigo tem colocado na sua mente que é um problema grande. Não é um problema grande. O Senhor, ele é o remédio para todas as nossas dores. Ele preenche todo o vazio e toda a dor. Então, o caminho é buscar ao Senhor, porque Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Aleluia. Ele vai organizar seus pensamentos. Amém. Em nome de Jesus. E preparar tudo aquilo que você precisar. Amém. Como eu disse, eu sinto que o Senhor quer resgatar alguém. Então, se for você que tem que voltar para Jesus, que quer fazer essa oração da confissão da fé, a gente está aqui para te ajudar. Manda uma mensagem para a gente. Se você estiver próximo na nossa cidade, nós somos de Avaré, nós iremos te visitar, orar com você para que você possa se conectar com o Pai novamente, que eu creio que Ele tem grandes coisas para você. Quer orar comigo, amor? Amém. Vamos lá. Você aí na sua casa que... Glória a Deus.
estiver aflito, ansioso, Sim, coloca a mão no seu coração. Amém. Que eu acredito que o Senhor vai te renovar daí. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sim, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de acessar pessoas que eu não vejo, Senhor, mas que está te ouvindo a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a cada coração ansioso, aflito, curando, Senhor, restaurando, libertando, preenchendo, Senhor, toda lacuna vazia. Que o Senhor possa vir com um novo para essa vida, Senhor. Espírito Santo, dá direcionamento para que cada um deles possa regressar à tua casa, Senhor, e viver o teu melhor. Pai, não damos autoridade que o inimigo venha tocar nos pensamentos dos teus filhos. Mostra para eles, Senhor, que você tem pai, você é filha amada, você é filha amada. Há esperança sim, e essa esperança vem do Senhor. Aleluia. Amém? Eu quero agradecer, amor, pelo convite. Maravilhoso poder falar do Senhor. Falar do Senhor é tão bom que se a gente ficar conversando aqui, a gente vai conversar e conversar e conversar. Porque hoje eu sou apaixonada pelas coisas do Senhor, apaixonada pelas vidas, e hoje eu conversar com alguém eu consigo enxergar o propósito lindo que Deus tem, e isso é um dom de Deus, poder enxergar beleza mesmo no rebelde. Então, um dia eu fui rebelde, hoje se você está se encontrando rebelde, saiba que o Senhor te ama do jeitinho que você é. Vem buscar por esse novo de Deus. Amém. Eu também quero agradecer a você, agradecer ter aceito o meu convite. Te amo muito. Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou e de ser minha base, ser um instrumento de Deus para ministrar meu coração. Amém. Me dar entendimento, ser a minha opositora idônea. Te amo muito. Também te amo. Eu tô aqui para me defender você, te proteger com a minha vida, como um servo, como um homem de Deus. Enquanto eu respirar, eu prometo te servir como marido, amigo, esposo, pastor. E vamos para cima. Amém. Saquear o inferno. A obra do Senhor. E eu creio, amor, que Deus ele nos levou ali no bom sucesso. Se a gente voltou ali novamente, é porque o plano dele ali é grande, né? E como você falou agora há pouco, a gente está num momento diferente. A gente está vivendo... Eu acredito, amor, que a gente está vivendo a plenitude. Por que a plenitude? Porque até que o Senhor tem nos ajudado, tem feito nos entregado sabedoria. E é muito bom dividir isso com você. Eu vejo que as palavras vêm à boca do Espírito Santo do nada. E é maravilhoso. Então, obrigado e vamos pra cima. Galera, compartilha, se inscreve no nosso canal e um grande abraço. Manda um abraço pro seu pai, um beijo. Um abraço, minha família, você que estiver vendo daí. Amo todos vocês. Tchau, tchau. Compartilha, galera, e se inscreve no nosso canal Nova Vida, TonyCast. Um abraço. Tchau, tchau. Hoje no TonyCast eu tive a presença de uma pessoa muito especial pra mim. E ela tá aqui do meu lado. Manda um oi pessoal aí. Oi. Foi uma honra estar aqui. É precioso. Nosso Deus maravilhoso. Amém. A Glaucia estava aqui comigo, contando, né, os nossos testemunhos, o que Deus fez na nossa vida e o propósito dele. Galera, se inscreve no nosso canal, compartilha, você vai gostar muito do testemunho dela, do que o Senhor fez, né, amor, na sua vida. E é maravilhoso. Segue a gente, TonyCast. Um abraço, galerinha. Tchau, tchau.